Fala, batateiro! Aqui é Rafael Arroré e agora nós vamos falar sobre conceito de estrutura. Como já foi citado no e-mail que você leu antes de chegar até o vídeo, é importante você definir esse conceito. Agora, por que definir esse conceito, Rafael? Isso vai estruturar a sua mentalidade, o seu comportamento, o seu investimento e também as probabilidades do seu crescimento quando você montar o seu negócio de batata espiral. Eu citei 7 tipos de conceitos de estrutura física, tá? De estrutura física, que foi de truck, foi de bike, quiosque, o conceito de trailer, carrinho, barraquinha, loja física, e eu acho que faltou um que é a questão da distribuição em atacado. Você pode chegar a isso também, tá? Então, definindo isso, você vai probabilizar o seu crescimento de acordo com as condições que você tem hoje. Mas as condições que você tem hoje vão já deixar você preparado para o que vem um pouquinho mais lá na frente. Um pouquinho mais ali na frente, você vai ter a condição já de se preparar e economizar dinheiro para fazer isso. Quando eu comecei, eu trouxe os meus equipamentos da China, como você já sabe, e muitos dos equipamentos, quando começaram a desenvolver, eles não sustentaram a mudança para outro conceito de estrutura. Por exemplo, eu trouxe uma maquininha elétrica da China, isso em acho que 2010 mais ou menos, e eu fui participar de um evento. Em Brasília tem um evento chamado Festa do Morango, e eu fui para a Festa do Morango trabalhar com essa máquina da China, essa máquina de corte espiral da China, e ela é elétrica. Quando chegou lá, eu acho que eu fritei, quer dizer assim, eu não sei quantas batatas exatamente, mas se eu tiver cortado 10 quilos de batata, foi muito, que a bichinha quase que derreteu. Quando eu cheguei em casa depois, eu tive que parar meu negócio, largar tudo ali, no meio de uma festa que eu tinha me preparado, com muita coisa para fazer, que eu cheguei em casa, ali mesmo eu abri para ver se eu conseguia ainda ajeitar o equipamento. Aquela parafernália toda, todos aqueles equipamentos que estavam internos deles, não suportou a pressão, não suportou o excesso de utilização e me deixaram na mão. Isso me fez perder dinheiro e me deixou muito triste porque frustrou meu evento. Muita gente queria conhecer o produto, ali seria até um pontapé muito grande para mim naquele momento. Eu acabei deixando de participar dos meus lucros verdadeiramente, tive prejuízo com o equipamento, por não saber qual é o equipamento correto para aquela estrutura. Ou seja, definindo o seu conceito de negócio, você vai saber qual é o equipamento correto para você montar a sua estrutura. Tá? Conceito da estrutura, você vai precisar de equipamentos corretos. Por exemplo, vamos falar da questão de distribuição. Tá? Um dos conceitos de distribuição, a estrutura que você vai ter é só distribuir, fritar a sua batata espiral, embalar, colocar a etiqueta com validade e tudo mais, fazer aquela embalagem bonitinha e vai vender em bares, mercearias, supermercados, onde você quiser na sua cidade. No comércio da sua cidade você vai comercializar sua batata pronta, embalada. Para isso, você pode ter as duas opções, tanto de fritadeira quanto de equipamento. Você pode fazer aquisição de fritadeira tanto elétrica quanto a gás. Porém, a fritadeira a gás você vai ter um gasto muito melhor. Muito melhor. Você vai ter mais compras, que é a questão do gás, você vai comprar mais vezes, porém você vai ter uma questão de custo muito melhor do que usar uma elétrica, que o consumo às vezes é um pouquinho exagerado, dependendo do formato que você quer fazer a produção dos seus espirais, tá? E a questão da máquina de corte, você vai poder também escolher entre as duas. Só que se você colocar uma máquina para fazer em venda em atacado manual, olha, você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. Eu passei por isso, a gente trabalhou na época minha empresa era a Joyfael, a gente teve que fazer aquele negócio na mão. Meu Deus, aquilo deu uma dor de cabeça tão grande, um desgaste físico e mental também, tá? E nós passamos algum tempo fazendo isso. Quando adquirimos o equipamento elétrico, tudo mudou, porque a máquina elétrica que nós conseguimos, já pensando na tecnologia dela, ela já conseguia produzir, eu acho que 3 espetos por minuto, era muito rápido, entendeu? Hoje ela já deve fazer até mais que isso, mas 3 espetos por minuto. Então o tempo que estava saindo um da fritadeira, eu já estava colocando mais 3 e assim sucessivamente. E aí eu consegui descobrir que aquele formato, aqueles equipamentos funcionariam para esse conceito de distribuição de batata em espiral em atacado. Bom?
Então, são essas coisinhas que você tem que definir agora. Porque, olha só, eu fui de distribuição em atacado, porque eu não tinha quiosque na época. Então eu saí de distribuição em atacado e fui até food truck. E de food truck eu fui para uma loja física. Tá? Então eu fui lá de dentro de casa, fazendo batatinha por batatinha, até chegar a uma loja física. Entendeu? Então, cada passo desse que eu tive que tomar, eu precisei de um equipamento específico. Porém, eu não consegui entender naquele momento que alguns equipamentos me serviriam para todo o processo. Tá? Então, essa é a orientação que você vai ter nesse vídeo, essa é a orientação que eu estou trazendo para você antes de te apresentar a estrutura física, de te apresentar o equipamento. Porque se você não tiver um mindset, se você não tiver uma mentalidade para compreender isso agora, você vai comprar equipamentos para ficar parados dentro de casa, porque você pode ter problemas quanto a isso. Por exemplo, food truck. Vamos falar de food truck. Se você comprar, como eu disse, lá na distribuição você pode ter fritadeiras a gás ou elétrica. Não tem problema, que está dentro de casa, é permitido você fazer esse processo tranquilo. Agora, se você estiver dentro de um food truck, você não pode ter utilização do gás. Então, uma fritadeira a gás não vai funcionar para você, porque você não vai poder. Aí você vai montar toda a estrutura, comprou os equipamentos e na hora de usar, que vai fazer a verificação lá, os caras falam, olha, você não pode ter esse tipo de equipamento aqui dentro com gás. Pronto, aí ferrou. Foi esse um dos problemas que eu tive com o trailer. Quando eu montei trailer, que é um outro conceito, o trailerzinho, né? E o bombeiro chegou lá, você não pode ter gás aqui. O máximo que você vai poder é utilizar uma fritadeira elétrica. Meu Deus do céu, eu já tinha comprado acho que 8 equipamentos. Então, foi toda uma dor de cabeça, para não ter que comprar outras fritadeiras, até comercializar aquela que eu tentei vender na OLX e não deu certo tão rápido assim quanto eu queria, e eu precisava. Eu tive que mandar fazer algumas adaptações nas fritadeiras para que eu continuasse o negócio, eu não podia parar. Então, definindo conceitos, você define os equipamentos que você precisa. Só a máquina de corte de batata e uma fritadeira não vão levar o seu negócio da sua cozinha a nenhum outro lugar. Ah, Fábio, mas eu posso começar? Você deve começar assim, não tem problema. Mas vamos definir uma coisa que você tenha probabilidade de crescimento. Vamos colocar isso na cabeça. Gente, estuda lá, eu mandei um vídeo para você do Conrado Adolfo. Entenda a sua mentalidade, busque uma mentalidade mais avançada, tá bom? Desenvolva isso aí. Então, é importante você começar a pensar agora nesses equipamentos em cima da sua estrutura. Food bike você não pode... Quer dizer, food bike você tem as duas opções. Tá? A gente já falou de food truck, então food truck, só para concluir, você depende unicamente de equipamentos elétricos. Até porque, se você for para um food truck hoje, nos eventos, a quantidade de pessoas é muito grande. Para você ficar lá fazendo todo o processo manual, vai te atrasar o atendimento. E a ideia desse conceito de food truck não é essa. É você ter produtos de qualidade acompanhado de um atendimento super ágil. Tá? Porque onde a pessoa está passando ali, ele já pega rapidinho e continua o processo dele. Por isso que você está no meio do caminho dele. Tá bom? Então, define isso aí, gente. Vamos pensar direitinho. Se a sua intenção é chegar a food truck, você vai precisar adquirir equipamentos elétricos. Acabou, pronto. Tem outra conversa. Ah, Fábio, mas eu já tenho, não tem problema. Mas saiba que lá na frente você vai precisar dessa adaptação. Vamos para food bike. Eu vou falar um de cada vez. Food bike, você pode usar as duas opções, tanto elétrico quanto a gás. Só que pensa numa situação seguinte. Você tem a intenção de sair pedalando por aí e parar no ponto mais agradável e ficar. Por ser uma coisa versátil, você ter a opção de migrar o tempo todo, você não precisa ficar parado, não é em todo lugar que você vai conseguir a opção de ter acesso a um ponto de energia. Hoje eu vou apresentar para vocês logo à frente equipamentos que já vem com bateria, onde você já carrega a bateria ali, ela dura até 4 horas funcionando perfeitamente, tá? Mas isso não vai funcionar sempre. Então você vai ter 10 baterias carregando ali, vai tomar todo o seu espaço da food bike. Então é mais inteligente você utilizar equipamentos manuais, tá? Manuais, tanto na fritadeira quanto no cortador de batata, tá bom? Então, food bike, você pode ter as duas opções, tá claro isso para você,
Porém, de forma mais agradável você utilizar é que você utilize equipamentos manuais, certo? Fritadeira a gás, tá? Questão do quiosque. Tudo que é outro conceito da estrutura de quiosque. Você vai precisar acompanhar a mesma ideia do food truck. Equipamentos elétricos, acabou, ponto final. Ah, Rafa, mas o meu quiosque fica no ponto fixo, entendeu? Como é que eu vou fazer? Não tem problema, aí você pode, porque você vai ter uma estrutura para a utilização do gás. Porém, eu te aconselho a ficar na ideia de usar equipamentos elétricos, porque dali você já tem, se precisou mudar dali para um food truck, você tem equipamentos apropriados, tá? Apropriados. Vamos lá pro... Falamos do food truck, food bike, trailer, agora vamos falar de carrinho. Gente, o conceito de carrinho é que eu sou apaixonado, o conceito de carrinho, ele é muito legal, ele vai te servir para quase tudo, Eu citei que eu ia apresentar para vocês ainda essa semana, que já está quase acabando, o que eu tinha descoberto, só que o equipamento chegou até mim e eu descobri algumas falhas nesse equipamento que atrapalharam todo esse processo de eu te apresentar. E eu não vou te apresentar uma ideia faltando algumas coisas. Você vai conhecer um equipamento que funciona. Então, foi um equipamento maravilhoso, porém ele tem algumas falhas e em acordo com o fabricante a gente está tentando resolver antes de te apresentar para que você consiga pegar seu negócio e ir para a rua, tá? Vamos lá. Nós vamos falar de carrinho, né? Carrinho é aquele quiosquezinho, aquele que você empurra, ele tem rodinha e tal. Por que esse é o que eu gosto mais? Ele me dá todas as variações que eu preciso. Por quê? Você pode pegar um carrinho hoje, andar pela rua, imitando um food bike, uma food truck, sem qualquer problema, desde que você não vá longas distâncias. E é importante você definir um ponto que você vai estar sempre presente, exceto condição de eventos. E ele é legal porque você pode usar tanto ele na porta da sua casa, não tem limite para isso. Você pode ir para um evento de festa de aniversário, tá? Porque a ideia é que ele possa ser flexível de carregar, cabe no porta-malas do carro, ele cabe na... Sei lá, você tem que ter uma facilidade de locomoção com esse produto. Então, o carrinho é o que mais vai se adaptar. Se você conseguir um convite hoje para fazer uma festa de aniversário de criança ou qualquer evento, você pode levar o seu carrinho e monta lá e terminou, você empurra, está fora do evento. Se houver algum problema, você tem condições de se locomover com aquele com muita facilidade, tá bom? Então, o carrinho é para um conceito de estrutura que te abre muitos leques. É o que eu acho que te abre vários leques, mas te limita também na condição de crescimento, tá? Te limita um pouquinho, mas eu vou apresentar para vocês lá no treinamento Batata Empreendedor 1.0. Eu te explico como você pegar o seu carrinho e transformar ele em vários negócios ao mesmo tempo. Ele que é o melhor para fazer isso, é a questão do carrinho. Barraquinha. Barraquinha, é legal você ter os equipamentos, porém a barraquinha fica no ponto fixo. Então, é mais interessante que você use a opção que te agradar mais, a questão de custo. Se você vai ficar só na barraquinha, você fala, não, isso aqui é só um pontinho, é uma coisa que eu quero só para segurar a onda mesmo. Você vai ver que você pode crescer e você vai querer, eu tenho certeza. Você pode usar as duas opções, tanto elétrico quanto a gás. Se você já está no ponto fixo, você tem acesso a um ponto de energia. Se você está no ponto fixo, você pode colocar o seu gás ali, porque está aberto, então a circulação já não vai te trazer problema quanto à condição do gás. Loja física. Loja física é o último passo que você tem do crescimento do seu negócio. É o último passo, tá? Por quê? Hoje, se você montar um negócio, tipo, eu cheguei a um tempo com o food truck, que eu tinha food truck, e só que o espaço ainda era pequeno, eu precisei de alugar uma loja física para poder suprir a necessidade. Então, 90 não, vou colocar 50% do processo de manipulação era feito em uma loja física, muito próximo do food truck, tá? Que eu já tinha definido alguns pontos, muito próximo dali, onde se produzia e me acompanhava, porque a demanda era muito grande, tá bom? Não era só questão de batata espiral, eu tinha outros segmentos. Eu já montei 37 tipos de negócios unicamente com batatas, tá? Mas o melhor de tudo, eu te garanto que vai ser iniciando a batata espiral.
E daqui pra frente você vai conhecer muita coisa legal, um mundo da batata. Você vai chegar na Batatolândia e você vai ficar de cara com a quantidade de coisas que você tem para fazer, tá? Então a loja física é seu último processo, porque nela você tem as duas opções também, tanto equipamento elétrico quanto a gás. Então, definido esses conceitos de estrutura, isso que vai facilitar o seu crescimento. Porque você pode começar hoje com a barraquinha, começou com equipamentos já apropriados para chegar ao food truck sem precisar fazer troca. Porque os equipamentos que eu vou apresentar para você, você não vai precisar ficar fazendo manutenção nele. Ele vai ter garantia, ele vai ser um equipamento com estrutura que suporta. Eu tenho máquinas hoje que eu comprei em 2006. Acho que foi 2006? Foi 2006. Não, 2006 não. Foi 2008 que eu trouxe da China. Foi 2010. 2010 eu tenho equipamentos que funcionam hoje. São manuais, tá? Não são elétricos. São manuais que funcionam até hoje perfeitamente, sem precisar nunca nem ter amolado o corte da máquina espiral. Então, são essas coisas, são essas estruturas que você tem que estar por dentro. Eu sei que o vídeo pode estar ficando um pouquinho grande, mas olha, ou você faz isso agora, de assistir, entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, para que você administre o seu crescimento. Para não estar gastando dinheiro lá na frente, perdendo dinheiro, e ir se adaptando ao crescimento com o que você tem. Tá? Não é tudo, eu vou montar um negócio novo, eu vou comprar. Tudo você vai comprar? Não, pô, não precisa disso. Então, vamos acordar a tempo para isso aí. A questão da distribuição eu já falei, né? Então é isso. O conceito que você precisa definir agora também, dentro do conceito de estrutura, é a sua locomoção. Hoje, qual se adapta melhor? Rafael, eu não tenho carro. Cara, vai ficar na barraquinha ou no carrinho. Por quê? Você monta na porta da sua casa. Você provavelmente, por não ter carro, você está numa igreja, que você deve frequentar alguma igreja, normalmente as pessoas fazem isso, mais próximo, então você pode pegar caminhos que a sua estrutura te levem com mais facilidade, tá bom? A estrutura de food truck, por exemplo, é só para evento, você pode parar em eventos, vai ter uma festa ali, porque a estrutura você vai ter uma necessidade de ter um atendimento maior, uma quantidade de pessoas maior, tá? Então, pense na locomoção para cada um desses, Aqui abaixo, bem aqui embaixo, tá? Eu vou deixar um link onde eu vou apresentar para você a ideia, como é a imagem de alguns conceitos que já acontecem aí, algumas estruturas dentro e fora do Brasil, algumas estruturas que eu já montei, tem algumas fotos aqui embaixo para você já ir conhecendo e se ligar, tá? Investimento. Definindo o seu conceito, você sabe o quanto você vai investir. Por exemplo, food truck, quando eu montei o meu, eu gastei, eu acho que foi, na época, como é muito antigo isso, foi 15 mil reais. Foi 15 mil reais. E eu não gastei tudo de uma vez, eu não tinha Instagram, eu cheguei, paguei de uma vez, não. Eu fui ajeitando, peça por peça. E na finalização, eu tinha organizado tudo com os gastos que eu estava tendo, finalizou em 15 mil reais. Era pequenininho também, tá? Mas naquela época, isso há 2 anos atrás. Hoje, o seu conceito, hoje tem food trucks que custam 300 mil reais. Entendeu? Eu estive em uma feira aqui em Brasília, no Parque da Cidade, tinha um food truck lá de 300 mil reais. Cara, mas também assim, a coisa mais perfeita do mundo. Mais perfeita. Era o food truck que fazia uma fila assim absurda, era de hambúrguer e tal. Muito perfeito, tá? Uma food bike hoje você consegue uma produção, a montagem dela, já com os equipamentos, entre 7 e 18 mil reais. Já não é tão barato. Mas um negócio de batata espiral te dar condições financeiras de você conseguir pagar por esse investimento. Até porque esse investimento vem muito rápido. Tá? Esse investimento, normalmente um quiosque barraquinha, aquele que você monta e fica lá parado no mesmo lugar, ele te dá em média por mês um faturamento de lucro, não estou falando de gasto com tudo não, de quanto você vendeu não, de lucro entre 2 e 5 mil reais. Você pode ter certeza disso, eu vou provar para você que é isso que acontece em uma barraquinha. Pensa agora você dentro de um food truck em um evento da sua cidade, uma festa de boiadeiro que você já foi aí, alguma festa muito grande, show de algum artista famoso aí. Percebeu a capacidade que você tem, a quantidade de pessoas que você tem para atender? Agora, pegando pequenas estruturas e começando com elas, você vai conhecer melhor o seu produto, para quando você chegar lá na frente, que você tiver um público maior para atender, você vai estar na excelência da qualidade do seu produto. Então,
É importante você começar essa produção agora, tá bom? Vamos pro próximo. Essa questão de investimento, vamos pro quiosque. Eu já montei quiosque que eu gastei entre 4 e 8 mil reais, tá? Eu não gosto mais de quiosque. Eu não gosto, me limitava bastante, tá bom? Eu tive muitos problemas, tive algumas dificuldades, nem problemas assim, mas eu tive dificuldades em lidar com quiosque. Mas o meu gasto foi entre 4 e 8 mil reais na montagem deles. Foram alguns que eu tive, e podem utilizar equipamentos tanto elétrico quanto a gás, tá? Ô gente, eu tô falando quiosque, não é quiosque não, trailer, por favor, perdoe. Trailer, eu tive dificuldade com trailer. Trailer você vai gastar esse valor entre 4 e 8 mil reais, tá bom? Questão de quiosque é aquela estrutura fixa que fica paradinha lá também, que vai os 4 e 8 mil reais. Então, o trailer e quiosque são muito parecidos, o que um é fixo e o outro tem roda, é só isso. O carrinho, que é a minha paixão, que eu gosto muito, o carrinho te dá espaço, abre um leque muito grande. E depois, como o investimento normalmente é muito mais baixo, é bem inferior aos outros conceitos, você pode pegar todo esse equipamento e se adequar à nova estrutura que você está fazendo para você, um novo conceito de negócio, um novo conceito de estrutura que você está adotando. Então o carrinho cara, pensa nisso, o carrinho vai te auxiliar muito. Barraquinha, também bacana. Hoje a barraquinha você vai gastar entre 4 e 8 mil reais, que é o mesmo valor de um carrinho, que você vai entre 4 e 8 mil reais também, dependendo dos equipamentos que você vai utilizar, o formato da estrutura, estética e tudo mais. Loja física eu não preciso falar, porque assim, é impossível você ir para uma loja física vendendo só a batata espiral, não funciona. Aí você já vai ter que adotar esses outros conceitos que eu tenho para te apresentar um pouquinho mais lá na frente, tá? E a questão de uma distribuição em atacado, para você que já quer montar, olha, eu não quero ficar em ponto de vendendo na rua, eu estou acostumado a vender, a negociar dessa forma, ou eu quero montar um atacadinho, ou um atacadista, ou um atacadão, é você que vai decidir com a batata espiral. Então, quanto que eu vou precisar? Você vai gastar entre 3 e 5 mil reais para fazer isso aí. É mais ou menos isso aí. Quando eu comecei, eu gastei pouco. Meus valores antigamente também, hoje o dinheiro não tem valor nenhum mais no Brasil. Então, essa complicação aí está dificultando um pouquinho as coisas de investimento. Mas você vai ficar entre 3 e 5 mil reais. Esses valores eu estou falando de investimento para que você pegue e comece seu negócio amanhã a trabalhar. Acabou. Tá bom? Então, com toda a estrutura. Essa é uma base de investimento. Questão de estrutura, gente, você vai ter que se adequar também a umas normas que existem aí na sua cidade. Não é só pelo que você, eu quero fazer isso, você sai fazendo. Não, não é. Não vai funcionar dessa forma. Eu vou mandar um vídeo para você também. Tem um vídeo que, esse vídeo já me fez chorar. É muita verdade isso. É um vídeo que já me emocionou muito, já fez sair em lágrimas nos meus olhos, porque eu vi uma polícia, eu não me lembro qual é o estado, a pessoa estava vendendo pipoca na rua, eles tomaram o quiosquezinho, o carrinho dele, e colocaram lá, e foi uma dor de cabeça. Mas eu vou postar isso aqui já para que você entenda os riscos que você corre se você não coordenar o seu mindset a escolher de forma correta o conceito do negócio que você está montando. Então, para você não ter problemas com o RAPA, com problemas com multas da prefeitura, da administração da sua cidade, não importa, você vai ter que entender as leis que tem onde você mora, as leis que tem onde você vai trabalhar. Por quê? Em Brasília hoje, por exemplo, você não pode parar um trailer em qualquer lugar. Você não pode parar em qualquer lugar. Você tem que pedir uma autorização, você tem que pagar tem um valor específico lá que você paga uma taxa para poder utilizar o espaço público, tá? Então, essas definições da lei, você vai ter que estar por dentro para ver, por exemplo, você fala, não, eu vou montar um carrinho que eu saio empurrando. Só que, às vezes, as leis do seu município, de onde você vive, não te permitem fazer isso, mas permite que você monte uma barraquinha. Então, você vai para o conselho de barraquinha para você iniciar, e depois você vai vendo as outras opções que você tem de crescimento. Pensa nisso aí, cara. Pensa nisso aí, para você não perder dinheiro, você não ficar perdendo tempo, nem eu perdendo meu tempo aqui para você montar seu negócio, então para você se frustrar. Eu montei os meus negócios de batata espiral, tenho todos eles até hoje, tá? E a minha vida se transformou em cima dessa opção.
tá? Mas eu tive que atualizar meu mindset, mudar minha forma de pensar para conseguir transformar a minha realidade. Então, esse preparo, esses 8 anos que eu passei apanhando para aprender, eu estou ensinando tudo para você agora. Um vídeo aqui de poucos minutos, você está montando uma estrutura na sua mentalidade que vão te dar o crescimento que eu levei 8 anos para descobrir, tá bom? Beleza, então falamos sobre a questão das leis, você vai ter que definir o que pode, o que não pode, onde que não pode, tá? Por exemplo, você que é de praia, eu estou recebendo muitos e-mails da galera que mora no setor de litoral e que, eu quero montar na praia. Gente, entende uma coisa, pensa na praia, eu achei ótima ideia, foi uma das ideias que eu tentei fazer, fiz isso no Maranhão, só que eu fiz escondido, porque não pode, eu descobri só depois que é proibido trabalhar com qualquer tipo de gordura na beira do mar. Não pode. Não pode. Na praia, que eu digo, é lá na areia e tudo. Agora, se você tiver uma estrutura física montada ali, aí você pode fazer o seu trabalho tranquilo. Mas ter acesso à areia com gordura é proibido. Você pode sair lá preso, sei lá, acho que você mata a natureza. É um negócio assim. Eu não sabia, mas eu estava com a estrutura, era barraquinha, né? Eu montei a barraquinha na beira da praia ali. Em São Luís, foi muito legal, tá? Depois eu vou mandar umas fotos para vocês curtirem aí. Eu não tive problema, talvez tenha sido por isso, mas eu não tive também acesso, nenhuma fiscalização chegou até mim naquele momento. Eu não sei como funciona exatamente. Mas trabalhar com gordura na areia é proibido. Então, conscientiza isso aí. O que você vai fazer? Você já sabe que não pode. O que você vai fazer? Qual é a estrutura que te cabe agora? Já que não pode ir para areia, como é que eu vou fazer? Não tem problema não. Monta na orla lá em cima. Tá? Tem opções. Agora, se não tem opções, você vai ficar do outro lado da rua. Como é que você vai montar do outro lado da rua? Tem algum espaço? Ou então é um carrinho que você vai fazer? Com a food bike, dá para fazer isso? Então, são esses pensamentos que você precisa ter aí e descobrir o que de fato você tem liberdade para trabalhar na sua cidade. Tudo isso que você pensou até agora, tá? Tudo isso que você pensou até agora, você precisa definir principalmente, o que eu vou te falar agora. Por que eu vou te falar isso agora? Todos os negócios, no meu início do trabalho com a batata espiral e com todos os outros conceitos, com todas as outras ideias de batatas que eu acabei descobrindo, procurando aí conseguir ideias novas também, eu não pensei no próximo passo que eu ia tomar. Eu não pensei. Essa é a parte mais triste de mim, que mais me dói, é eu não ter pensado no que eu teria na frente. Olha, toda vez que eu ia montar um quiosque novo, eu abandonava um para montar um novo. Toda vez que eu ia montar um quiosque, um food truck, tudo que eu tinha que fazer naquele momento, eu tinha que abandonar um quiosque para montar outra coisa. Isso foi dinheiro, tempo, frustração, prejuízo, porque nem sempre os projetos que eu desenhava funcionavam. Tá? Por isso que eu tenho mais essa facilidade de compreender qual estrutura está melhor adaptável a isso. Então, pensa hoje, cara, se hoje a sua única opção é a distribuição, onde você vai ter só a fritadeira e o cortador em espiral, pensa a sua probabilidade de utilizar esses equipamentos para chegar até o food truck. Tá? Porque se você perceber que a distribuição já se limitou, já está limitada para você, você pode pegar aquele equipamento que você tem e readaptar a uma barraquinha, por exemplo. Tá? Por quê? Mas aí eu vou desfazer, eu não quero me desfazer. Não, você pegou, você tem a sua distribuição, você produz, mais tarde você monta a mesma estrutura, os mesmos equipamentos em uma barraquinha e trabalha. Tá? Rafael, mas agora surgiu uma opção, eu não tenho mais um lugar para ficar montando a barraquinha. Pronto, você vai pegar os mesmos equipamentos e adaptar. Eu vou te dar toda essa orientação de estrutura que você precisa desenvolver, alguns caminhos que você vai seguir para conseguir essas estruturas, tá? Para você readaptar os seus equipamentos a uma nova estrutura e mudar o seu conceito estrutural. Mudou esse conceito, você continua trabalhando com o mesmo equipamento. Como eu falei, eu tenho equipamentos de 2010 que funcionam hoje. 6 anos depois, funcionam perfeitamente. Eu não precisei nem amolar, porque eu já descobri uma empresa que produzia equipamentos com qualidade. Então, essa tecnologia a gente vai falar também. Tem que falar, né? Então, definindo isso, busque entender a tecnologia do equipamento que você vai utilizar.
e a estrutura que te permita readaptações. Porque, cara, batateiro, gente, pessoa, o seu negócio vai funcionar. A sua ideia vai crescer. Entende isso? O seu quiosque vai desenvolver. Você não vai ficar parado mais no mesmo lugar. Ele vai desenvolver, você vai ter crescimento. Você começou na distribuição, que você só precisa da fritadeira e o cortador. Da distribuição você foi para a barraquinha. Da barraquinha você foi para o carrinho. Do carrinho você foi para o trailer. Do trailer você foi para o quiosque. Foi para a food bike. Você foi para a food truck. Então, esse crescimento você precisa estar simplesmente adaptado. Tá? Chegaram vezes que eu já tive 18 estruturas. Nenhuma era igual a outra. Tá? Pra que tudo isso? Funcionou, gente, porque eu pegava eventos, eu peguei vários eventos, festas de aniversário, tudo quanto é lugar, igreja, eu distribuía as pessoas, cada um em cada canto, porta de igreja, porta de colégio, festinha de aniversário final de semana, em frente, tudo que você imaginar, eu colocava uma pessoa trabalhando e fazia dinheiro com aquilo. Funcionou dessa forma, mas é um desgaste muito grande. Existe como você pegar esse mesmo dinheiro que eu ganhei naquele período lá e fazer ele com uma única estrutura. Desde que você tenha uma estrutura adaptada e correta à sua realidade de trabalho. Tá bom? Então, pensa nos próximos passos. Poxa, Rafa, eu quero hoje, eu só posso começar com a distribuição ou só com o carrinho. Não tem problema. Você hoje vai ter a opção de ter uma estrutura que se readapte, que ela te reinvente ao próximo passo que você vai tomar. Tá bom? Galera, é isso que eu tenho para te falar. E é isso que a gente precisa entender sobre o conceito da estrutura de um negócio de batata espiral. Então, assiste o vídeo, reassiste, pensa, idealiza isso, converse com as pessoas, cuidado com as pessoas. Assiste lá o vídeo Mindset Avançado com o Randy Adolfo que eu mandei para você. Assiste lá para você saber com quem você vai conversar, com quem você vai se instruir, com quem você vai dividir suas informações. Eu estou dividindo as minhas informações com você porque eu sei que você tem uma mentalidade igual a minha, que você está no mesmo barco que eu. Então, hoje, eu não estou mais sozinho, hoje eu tenho a minha comunidade de batateiros, como você tem a sua comunidade de batateiros, tá bom? Então eu estou aqui por você e sei que você está aí por mim. Esse projeto não existiria se você não estivesse aqui. Então, por isso nós estamos trocando informação, porque nosso nível de inteligência, o nosso nível de comunicação, ele está idêntico, tá bom? Então, vamos usar isso. E é sempre um prazer, eu te vejo no próximo conteúdo, onde eu vou te mostrar essa estrutura. O próximo conteúdo, você pode ter certeza que é o próximo, que é a apresentação da estrutura. Eu descobri falhas antes de apresentar para você, fico muito feliz com isso. E eu já estou corrigindo essas falhas para que você tenha a melhor adaptação e o seu negócio, o seu empreendimento, a sua história vai começar a funcionar. O seu sonho de empreender, o seu sonho de empreender começa agora. Batateiro, até a próxima e a gente se vê.